eu sou Simone Turelli, analista corporal comportamental, e hoje o vídeo é para responder uma pergunta de um inscrito e que é a dúvida assim recorrente, né? É um vídeo que eu vou falar sobre a mudança de comportamento. Quando a pessoa olha assim na sua vida e fala, nossa, eu era de um jeito e hoje eu sou de outro. Então será que eu mudei o meu traço predominante? Então, eu fiz um vídeo anterior que falava sobre isso, né? É possível mudar o perfil comportamental? E nesse vídeo anterior, eu falei dos casos que a pessoa muda o teu traço predominante, tá? Então, a mudança de comportamento se deu devido a essa mudança de traço. Mas hoje eu vou falar sobre o caso em que a gente muda o nosso comportamento, mas a gente não muda o nosso traço. Quando será que isso acontece? Então, antes de falar disso, eu vou fazer um breve resumo sobre para aquelas pessoas que estão chegando agora, não conhecem meu canal, não conhecem o assunto, para que elas possam se ambientar. Então, vamos lá. Nós somos formados por 5 traços de caráter e que cada traço traz consigo um conjunto de características. Todos nós temos esses 5 traços, todos nós temos um pouco de cada característica. O que faz com que cada pessoa seja de um jeito? É porque cada traço vai ter uma intensidade diferente nela. Então, quando eu falo assim, uma pessoa oral, uma pessoa esquizoide, eu estou dizendo que aquele traço nela é mais presente, é mais forte. Isso quer dizer que ela tem as características desse traço de forma mais intensa na vida dela, tá bom? E não se assuste quando eu falar nomes como psicopata, masoquista, esquizoide, isso não tem nada a ver com transtorno de comportamento ou transtorno mental, tá, gente? Isso são apenas nomes de traços de caráter. Então, feito esse breve resumo, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link que fala do vídeo anterior que eu falei sobre a mudança do perfil comportamental. E para quem não conhece, né, os traços de caráter, também vou deixar na descrição do vídeo o link que fala de cada um desses traços, que são 5. Então, em que situação que a gente pode mudar o comportamento, mas a gente não muda de traço? Nas situações em que a gente está saindo da dor e passando a viver no recurso. Então, a gente, né, já sabe, ou quem ainda não sabe, quando a gente tem um traço predominante, cada traço carrega uma dor e os seus recursos. E o que faz com que a gente viva bem, que viva, né, produtivamente, positivamente, é quando a gente vive a maior parte do nosso tempo no nosso recurso. Mas aquela dorzinha, aquele medo vai estar sempre presente na gente. Mas quando a gente não deixa que esse medo impeça que a gente viva o nosso recurso, tá tudo bem. Agora, quando a gente vive com aquele medo e por conta disso não consegue executar a nossa vida da melhor forma possível, a gente está vivendo na dor. E aí, eu vou pegar o exemplo de um inscrito que deixou o relato dele. E o nome dele é Marcelo Adriano. E eu quero agradecer, tá, Marcelo, o teu comentário, o teu exemplo, porque eu acho que vai esclarecer muitas pessoas que também pensam da mesma forma, né? Então ele disse assim, olha, eu era mais fechado, agora eu me exponho com mais facilidade. Eu não demonstrava sentimento, agora demonstro com maior naturalidade. Eu tinha ciclos maiores de caverna, quer dizer, de ficar mais isolado, né? O que ainda tenho, mas reduzi. Eu tinha muita dificuldade de falar em público, mas pela minha organização e forma metódica, hoje eu sou professor. Passei do tamanho 42 para o 38, a numeração da calça. Então, ele disse isso para mim e falou assim, eu me identifiquei como masoquista, só que como hoje eu já me comporto diferente, e aqui ele cita, né, qual foi essa transformação, ele acredita que ele enalteceu outros traços, deixou de ser tão masoquista. E na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com ele? Ele é um masoquista, só que ele vivia na dor. Ele não se expunha, ele tinha medo da opinião do outro, ele tinha um tamanho maior e não demonstrava os seus sentimentos. E ele passou para o outro lado.
ele é professor e acredito que seja um bom professor, porque é organizado, é metódico. Então, ele é detalhista na hora de fazer as coisas. Ele já fala dos sentimentos com mais naturalidade e ele emagreceu. Isso não quer dizer que ele deixou de ser masoquista. Não. Agora ele é um masoquista que vive a maior parte do tempo no recurso. Então, vamos entender. Eu vou falar de todos os traços, tá? Mas como o exemplo dele é o masoquista, vamos começar pelo masoquista. Quem é o masoquista? É aquela pessoa de formato de corpo mais quadrado, em que carrega o medo da humilhação. É uma pessoa mais reservada, porque ela não gosta de se expor, porque o maior medo dela é o julgamento do outro. Então, ela quer sempre atender a expectativa do outro, né? Ela quer a aceitação das pessoas. Então, o medo da humilhação é que vai nortear o masoquista. Então, ele acaba, muitas vezes, se ele está vivendo na dor, ele não vai se expor porque ele se preocupa demais com a opinião do outro. Mas quando ele passa por algum momento na vida dele, e aí pode ser várias coisas, tá, gente? Esse processo de passar da dor para o recurso pode ser um autoconhecimento que a pessoa buscou por conta própria, pode ser um processo, um acompanhamento psicológico, pode ser por terapias alternativas, pode ser alguém que essa pessoa conheceu, seja companheiro, seja amigo, que veio, sabe, conversando com ele e veio trazendo essa clareza para ele. Mas enfim, ele passou por algum momento na vida dele em que ele começou a perceber que a opinião do outro é só a opinião do outro. Deixou de ser aquele monstro enorme em que fazia com que ele aceitasse tudo para ser aceito pelo outro. Então, quando ele percebe, o masoquista, que a opinião do outro é apenas a opinião do outro, ele começa a viver mais no recurso. Ele consegue se expor. Só que para ele se expor, ele vai ter que ter certos requisitos. Por quê? A exposição para ele não é algo natural que ele faz no improviso. Então, ele pode se expor com muita tranquilidade desde que isso seja algo treinado, onde ele se programe e se organize para aquilo. E aí ele faz muito bem feito. O masoquista, ele não se expõe, né, no sentido do não expõe os seus sentimentos, por quê? Porque ele tem a tendência a ser ouvinte. Mas se ele encontra uma pessoa que se importa com ele, em que fale, agora eu quero que você fale, eu quero saber como você está, como você passou por essa situação, o que você está sentindo, ele começa a perceber que ali ele não tem que agradar, mas ele também está sendo agradado. E aí ele começa a expor, e ele pode sim expor os seus sentimentos. É claro que vai ser dentro de um certo limite. Ele não é uma pessoa muito expansiva, mas se ele era muito reservado, dependendo de quem está ao lado dele, se ele sente essa segurança, ele confia, ele percebe que aquela pessoa quer agradá-lo, quer faz com que ele se sinta importante, dê valor a ele vai se abrir sim. E quando ele começa a ter essas mudanças, de se sentir importante, de perceber que o outro não importa tanto, no sentido, a opinião do outro, o julgamento do outro não é tão importante. Se o outro discordar de mim, ou então achar que o que eu fiz foi errado, é só a opinião do outro, o meu mundo não vai acabar por isso. Quando ele começa a perceber isso, ele já não precisa ter um corpo grande, ele emagrece. Porque o corpo dele é projetado daquela forma, mais quadrado, mais forte e maior, para aguentar todo o peso que ele tem a tendência de carregar. Quando ele começa a perceber que ele não precisa carregar aquilo tudo, ele pode ser menor. E aí ele emagrece. Deu para entender então? Então ele se via como uma pessoa mais reservada, que não expunha os seus sentimentos, até com peso maior. E hoje ele é uma pessoa que se expõe, que abre seus sentimentos e que emagreceu. Então ele saiu da dor e passou a viver a maior parte do tempo no recurso. E agora vamos falar dos esquizoides. O primeiro traço a se desenvolver, que são aquelas pessoas mais magrinhas, que têm o formato do corpo alongado, são muito reservadas, né, não gostam de carinho, de toque físico, e a preocupação delas é aqui, ó, com a mente. O corpo não importa. Tudo que eu mais amo, que eu mais cuido, são os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus projetos, as minhas opiniões. Então, vamos imaginar um esquizoide na dor.
O esquizoide, naturalmente, ele carrega o medo da rejeição. Mas quando isso está impedindo que ele viva a vida da melhor forma possível, como que ele está? Ele está guardando tudo para si. Por mais que quando a pessoa vá compartilhar, ela tenha aquele medo de rejeitar, mas ela supera. Quando ele não supera, ele guarda tudo para ele. Então, é aquela pessoa que tem incríveis ideias e que não está servindo de nada para ninguém, porque ele não compartilha. Porque ele tem sempre o medo da rejeição. E a rejeição pela ideia, pelo projeto, pela opinião. Então, vamos imaginar um esquizoide que viva numa empresa, trabalhe numa empresa que tenha lá um cargo que não seja muito importante, mas ele vive naquele ambiente em que ele consegue perceber, porque eles são muito bons assim em elaborar soluções, sabe, para situações, assim, o que eu preciso aqui para melhorar essa situação? Os esquizoides são ótimas pessoas para fazer isso. Então ele percebe que a empresa às vezes está precisando de uma ajuda, está por um momento difícil, ou então está até bem, mas tem como melhorar, e ali na cabeça dele ele tem já a solução para aquilo. Mas ele não tem a coragem de expor aquilo, de falar para o chefe, olha, eu tenho um projeto aqui. Ele não vai se sentir confortável nessa situação, ele vai achar que ele vai ser rejeitado. Se ele passa por algum processo, como eu já disse, né, e ali ele consegue perceber que, ok, nem todas as minhas ideias são incríveis, mas que eu posso sim partilhar, e aí é importante ter alguém de confiança, porque assim, se ele já tem na vida dele alguém que ele confia, sabe, em casa, é um amigo, enfim, ele pode sempre buscar primeiramente essa pessoa e falar, olha, minha empresa está assim, eu tenho esse projeto, eu acho que esse projeto vai ajudar bastante, mas eu acho que meu chefe não vai dar bola para mim. Se ele tem uma pessoa de confiança aqui do lado dele, vai falar, cara, esse projeto é incrível, cara, você pode mudar a tua empresa por conta disso. Não se esconda, fala para o teu chefe. Ele precisa de alguém de confiança que ajude ele a tirar a ideia da cabeça dele, em que essa pessoa seja o primeiro a aceitar a ideia. Ele vai ter que ter alguém de confiança em que ali ele percebe que eu não sou rejeitado. Então essa pessoa, quando ele encontra essa pessoa, e aí vai ser no processo dele, né, de autoconhecimento, em que ele vai perceber quem ele vai poder confiar, quando ele adquire esse farol, ele precisa de alguém ali para estar norteando ele, sabe? Cara, isso é bom, vai, investe. Ou então, olha, isso aqui eu acho que você pode melhorar, porque ele é bom em aprimorar também. Ele só precisa de uma orientação, ele só precisa de alguém que fale, cara, isso é muito bom. Então, se ele, que vivia ali na dor, escondendo todos os projetos dele, se ele encontra um apoio e consegue expor isso, esse cara que tinha lá um cargozinho insignificante, insignificante não, né, mas não tão visibilidade, ele pode ser sócio da empresa, diretor, só por ter ideias. Porque ele não é um bom executor, só que ele elabora projetos que pode alavancar o negócio. Ele só precisa ter alguém do lado que confie no projeto dele e execute, porque ele não é um bom executor. Mas quando ele sente a confiança em compartilhar a ideia dele, cara, não tem limite para o crescimento dele. Então, quando ele passa por um processo em que ele percebe que nem tudo que ele pensa é incrível, mas que as ideias incríveis ele tem que ter a coragem de expor, e aí alguém ao lado dele para ajudar a desenvolver aquele projeto, ele hoje pode ser um cara de sucesso e fala assim, cara, hoje eu tenho projetos incríveis que me dão muito retorno, mas quando eu olho para trás eu me vejo uma pessoa tão tímida, tão afastada do mundo, com medo do mundo. Então ele vai olhar para trás e vai ver que ele era outra pessoa, mas na verdade todo o potencial estava ali, só que ele não conseguia expor nada daquilo. Então ele sai da dor e vive no recurso e se transforma numa outra pessoa, né? É o mesmo traço, mas vivendo no recurso. Então vamos falar agora dos orais. Os orais na dor, eles carregam o medo do abandono. Então são aquelas pessoas que muitas vezes com medo de serem abandonadas por outras pessoas, e sejam amigos, colegas de trabalho, familiares, namorados, enfim, por medo de ser abandonado, acaba se afastando. Ela tem tanto medo de ser abandonado por aquelas pessoas que ela mesma se afasta de todo mundo. E aí, ela muitas vezes pode estar trabalhando num ambiente em que ela trabalha mais sozinha,
seja no computador, ou em laboratório, ou em alguns escritórios, enfim, em que ela execute funções em que ela fique mais tempo sozinha. E às vezes ela até pode ganhar bem, mas ela não se sente bem naquele trabalho. É aquela coisa chega domingo à noite e começa a sofrer, né? Que tem que trabalhar na segunda-feira. Então eu detesto o trabalho, mas eu não sei porquê, sabe? Eu ganho bem, eu não sei por que eu não gosto daquilo. Porque aquela pessoa, com medo de perder os relacionamentos, ela se afasta de todos os relacionamentos e se mantém sozinha. E aí, esse não é um ambiente positivo para ela. O que ela mais precisa é se relacionar. Mas por medo de perder os relacionamentos, ela se afasta. Quando ela passa por um processo que ela entende isso, não, o meu lugar é entre as pessoas, quando eu começo a perceber que eu não preciso ter esse medo de perder um relacionamento, porque relacionamento se constrói e se desfaz e tá tudo bem. E eu não tô querendo diminuir o valor dos relacionamentos, mas eu quero que a pessoa entenda que ele tem um real valor. Não é tudo na vida dela. Se ela perder um amigo, se ela perder um namorado, a vida dela continua. Porque ela tem outros amigos, ela pode ter outro namorado, entende? Então, que esse medo não paralise ela. Quando ela começa a perceber e reconhecer que os meus relacionamentos podem se fazer e se desfazer e o meu mundo não vai acabar por conta disso, ela começa a entender que ela precisa estar num ambiente em que favoreça a interação pessoal, a comunicação. E aí sim ela vai ver o quão boa ela é nesse meio e vai se desenvolver muito bem ali. E aí, como que ela vai se ver? Hoje, se ela está muito bem vivendo do recurso dela, ela pode falar, nossa, eu me relaciono com muitas pessoas, sabe? Eu sou o retrato do meu produto, eu sou o retrato da minha empresa, porque as pessoas olham para mim e confiam no que eu vendo. No que eu vendo não, no que eu represento, porque eu tenho essa parte da comunicação muito verdadeira, onde eu inspiro confiança e eu atraio muitos clientes para a minha empresa, para o meu produto, e as pessoas olham aquilo e falam, você realmente tem um potencial assim de comunicação incrível, mas ela olha para trás e fala, como é que pode, né? Eu era uma pessoa que eu trabalhava sozinha, vivia sozinha, e hoje eu sou assim. Por isso, porque ela saiu da dor e passou a viver no recurso. Vamos falar agora dos psicopatas. Bem, os psicopatas são aquelas pessoas que carregam medo da manipulação. São pessoas extremamente desconfiadas e acreditam que o mundo vai passar elas para trás, né? Ou porque querem passar a perna, ou porque quer alguma coisa em troca naquele relacionamento. Então, para se defender dessa manipulação, eles acabam se tornando extremamente autoritários. Isso quando eles estão vivendo na dor, onde aquele medo da manipulação, de ser manipulado, impede que a pessoa viva de forma positiva. Então ela se torna uma pessoa autoritária para manter um limite de segurança para que ela não sofra aquela manipulação. Então muitas vezes é o quê? Uma pessoa extremamente autoritária, um chefe muito autoritário. Quando ela passa por um processo em que ela começa a perceber que os relacionamentos podem ter sim uma troca e ser um benefício mútuo, e não tem problema nenhum, né? Você faz isso por mim, eu faço isso por você e tá tudo ótimo. Numa empresa é assim, os funcionários, né, servem a empresa e a empresa oferece o seu melhor ao funcionário, é assim que deve ser. E não aquela visão, né, quando é um chefe autoritário, ele vê o quê? Esses funcionários são sanguessugas, só querem sugar a empresa, não querem se doar. Então é uma visão diferente. Quando você começa a perceber, né, que o relacionamento pode sim ter um benefício mútuo e está tudo bem, desde que seja bom para os dois, ou o relacionamento não visa uma troca. Eu faço isso por você porque eu gosto de você, porque você é uma pessoa bacana, porque eu te admiro, e tá tudo bem. Ele não vê dessa forma. Ele sempre vê, quando ele está vivendo na dor, que a pessoa está sempre querendo alguma coisa em troca. Então, se ela me fez um favor, se ela me elogiou, eu vou sempre olhar torto porque ela está querendo alguma coisa em troca. Se é um funcionário, está querendo babar meu ovo. Então, eu nunca consigo depositar uma confiança na pessoa. Quando ela começa a mudar essa visão e ver que realmente o outro pode gostar de mim por quem eu sou, e não só pelo cargo que eu tenho, pelo que eu represento, ou pelo o benefício que eu posso oferecer a essa pessoa, ela começa a baixar um pouco a guarda.
E aí ela começa a ser menos autoritária, ela começa a confiar um pouco mais nas pessoas. Então, como eu vejo uma pessoa que saiu da dor, um psicopata que saiu da dor e hoje vive no recurso, hoje ele olha para trás e fala, nossa, como eu era autoritário, como eu era desconfiada das pessoas, como eu não confiava em ninguém. E hoje eu continuo tendo esse meu potencial de liderança, eu sou um gerente nato, um líder nato, mas eu confio, eu conto com a colaboração do outro e eu não exijo que o outro faça aquilo que eu estou mandando, né? Mas eu estou pedindo porque eu acredito no potencial do outro e eu sei que o outro vai oferecer a mim aquilo que eu estou precisando. Então, a pessoa muda totalmente, mas ela continua sendo psicopata. Certo? E agora o último traço, os rígidos. Os rígidos têm aquele medo incrível de perder. Então, quando eles estão muito na dor, eles têm tanto medo de perder que eles não conquistam nada. Porque eles não querem só ter, eles querem ter e ser o melhor. Então, com medo de perder o primeiro lugar, de ter uma posição de destaque, eles acabam não tendo nada. E aí eles acabam se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Só que eles são pessoas extremamente perfeccionistas, competitivas e executoras. Então, quando eles percebem que eles podem sim perder e está tudo bem, porque eles querem muito ganhar, né? Eles acham que se perder acabou para eles, então eu não quero perder, então eu não vou ter. Porque se eu tiver, eu vou ter medo de perder, é melhor não ter nada. Quando eles começam a entender que a vida é como um jogo que a gente ganha e perde e tá tudo bem, quando eles começam a viver dessa forma, acreditando assim, eu quero sempre o melhor, mas nem sempre eu vou ser o melhor em tudo, e tá tudo bem. O fato de eu ir bem já é ótimo, eu não preciso ser o melhor. Eles têm que começar a perceber que o importante não é só o resultado, mas o progresso. Porque eles são perfeccionistas, então eles querem sempre estar se melhorando, ok. Mas se eles não forem os melhores, isso para eles, para quem vive na dor, é muito difícil. Então, quando o rígido passou a viver no recurso, ele vai estar sempre buscando fazer o melhor. Mas ele não necessariamente tem que ser o melhor. Ele tem que fazer melhor do que ele fez ontem. Mas se ali naquele momento ele não foi o melhor, tá tudo bem. E aí ele vai continuar essa caminhada. Então hoje ele se vê assim, eu sou muito competitivo, mas eu consigo perder. Quando eu sei que eu não fui o melhor, tá tudo bem. Mas antes, olha para trás, é o quê? Eu não conseguia nada, porque se eu não fosse o melhor, era melhor eu nem tentar. Ou eu era o melhor, eu não era nada. É a questão do 8 ou 80. Então, gente, eu fiz aqui um breve resumo para que vocês possam entender que muitas vezes a gente pode mudar o nosso comportamento, né? Olhar para trás e falar, nossa, eu era uma outra pessoa, mas eu continuo sendo o mesmo traço, tá? Não mudei o meu perfil. E eu tô falando do momento em que eu saio da minha dor e passo a viver no meu recurso. Mas, infelizmente, muitas vezes o contrário acontece. Então a pessoa hoje tem uma vida muito pior do que tinha antes. E aí ela faz essa engenharia ao contrário, né? Ela vai perceber que antes ela tinha uma visão de mundo diferente e fazia com que ela vivesse de forma mais positiva. Então ela só entender, né, o que ela precisa mudar de acordo com tudo isso que eu falei para voltar a viver no recurso, né? Então eu espero que eu tenha ajudado a vocês e peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, lá eu posto conteúdos interessantes que falam sobre esses assuntos e um pouco mais. Meu Instagram é Simone Turelli. E uma observação muito importante, gente, para pais, eu criei um e-book gratuito, eu vou deixar aqui também o link para que vocês possam baixar, que eu falo como os pais devem, um conselho, né? Como os pais devem lidar com os filhos esquizoides, orais, psicopatas, masoquistas e rígidos, né? Porque se a gente sabe o traço dele, a gente sabe qual é a melhor forma de se relacionar com ele. E aí a gente constrói relacionamentos saudáveis com os filhos. E esse é o nome do e-book, Construindo Relacionamentos Saudáveis com os Filhos, Crianças e Adolescentes. Então espero que vocês gostem, baixem o e-book para quem se interessar e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!